Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai explorar uma questão central para qualquer democracia, que é como a lei mais importante de um país pode mudar sem quebrar. A gente está falando da Constituição. Se ela é o alicerce de tudo, como é que se faz uma reforma sem derrubar a casa? O tema específico é o chamado poder constituinte derivado. Se existe um poder que cria uma constituição do zero, o que acontece depois? Quem tem a permissão para ajustar, para modernizar esse texto? Sabe o que eu acho fascinante nisso? É a ideia de que o Criador dá à sua própria criatura o poder de se modificar. O poder constituinte derivado não é tipo uma força externa que vem de uma revolução. Não, ele nasce de dentro da própria Constituição, já com regras, com limites, com um manual de instruções bem definido, sabe? Ele já nasce sabendo o que pode e principalmente o que não pode fazer. Isso já dá a pista principal sobre a natureza dele. É quase como se a Constituição tivesse seu próprio sistema imunológico, né? Capaz de se adaptar, mas programado para proteger os órgãos vitais. Exato. E essa analogia é ótima. Gostei dessa analogia. Então, para a gente entender melhor, podemos pensar no poder originário, aquele que escreveu a Constituição de 88, como o arquiteto que projetou o prédio inteiro do zero. O poder derivado, então, seria a equipe de engenharia e reforma que vem depois. Perfeito. Eles podem trocar o piso, derrubar uma parede que não é estrutural, mas não podem, de jeito nenhum, mexer nas vigas de sustentação que o arquiteto definiu como essenciais. Analogia perfeita. E essa equipe de engenharia tem um contrato bem claro, com 4 cláusulas principais que definem a atuação dela. A primeira é que o trabalho deles é jurídico. O arquiteto trabalhou num campo aberto, era um poder de fato político. A equipe de reforma não. Ela opera dentro de um canteiro de obras já regulado, seguindo as normas, as leis. Certo, faz todo sentido. O poder deles está previsto e regulado pelo direito. Isso. E a segunda cláusula seria o próprio nome, né? Derivado. Ele deriva do trabalho original do arquiteto. Não é uma planta nova, é uma modificação da que já existe. Exatamente. A terceira é que ele é condicionado. A equipe não pode chegar e usar qualquer ferramenta ou, começar a quebrar a parede às 3 da manhã. Existe um procedimento. Um passo a passo. Um passo a passo. Para alterar esta parede, você precisa de uma autorização especial, de um quórum específico. Não é um poder que se exerce de qualquer jeito. E aqui a gente chega na quarta característica, que eu imagino que seja a mais complexa. Ele é limitado ou subordinado. Voltando à nossa analogia, são as tais vigas de sustentação. Mas essa limitação se resume só às famosas cláusulas pétreas, como a forma federativa de Estado, voto direto, ou tem outras barreiras, talvez mais sutis? Ótima pergunta. As cláusulas pétreas, lá do artigo 60, são os limites expressos. As vigas mais óbvias, intocáveis. Mas a doutrina e o próprio Supremo entendem que existem também limites implícitos. Por exemplo, o próprio procedimento para aprovar uma emenda. Ah, mudar a regra do jogo durante o jogo? São limites que, mesmo não estando escritos naquela lista, são essenciais para o projeto do arquiteto sobreviver. Espera um pouco, isso me leva a um ponto que parece saído de um filme de ficção científica sobre história. Nossos materiais mencionam uma manifestação desse poder que foi literalmente um evento com data e hora para acontecer e para acabar. Uma janela única na nossa história. O chamado poder constituinte derivado de revisão. Como assim? É exatamente isso. E para entender essa história, a gente precisa voltar para o caos criativo da Assembleia Constituinte de 1988. O Brasil saía de uma ditadura. Os debates eram intensos. E 2 questões em particular quase travaram tudo. O Brasil deveria ser uma república ou uma monarquia, e o sistema de governo, presidencialista ou parlamentarista. Imagina o impasse. As posições deviam ser inconciliáveis. Totalmente. E a solução foi uma espécie de acordo de cavalheiros, onde eles basicamente adiaram a decisão para não parar a construção da nova democracia. Foi mais do que isso. Foi uma solução de engenharia política brilhante e, ao mesmo tempo, arriscada. Eles disseram, ok, não vamos decidir isso agora.
Vamos manter o status quo no texto, república e presidencialismo, mas vamos inserir um dispositivo que convoca o povo para decidir daqui a 5 anos num plebiscito em 1993. Uau! Só que isso criou um problema técnico gigantesco. Qual? E se o povo decidisse, por exemplo, pela volta da monarquia? Ou pelo parlamentarismo? Não seria uma mudança pequena. Seria uma reforma estrutural em todo o prédio. O processo normal de emendas, que eles mesmos estavam desenhando para ser bem rígido, bem difícil, não serviria. Seria muito lento, muito burocrático para uma mudança dessa escala. Entendi. Então eles precisavam de uma ferramenta especial, uma espécie de modo de reforma avançado que pudesse ser ativado caso o povo escolhesse um caminho radicalmente diferente. Perfeito. Essa é a palavra. E essa ferramenta foi a revisão constitucional, prevista no artigo 3º do ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Era um procedimento de alteração simplificado, para ser realizado uma única vez, 5 anos depois da promulgação. Era uma janela de oportunidade para fazer um grande ajuste estrutural. Mas um processo simplificado para mudar a Constituição, não só um pouco perigoso? Parece que abre a porta para mudanças radicais feitas no calor do momento, sem a devida reflexão. Essa é a preocupação lógica. E é por isso que os detalhes do procedimento são tão importantes. A simplificação estava principalmente no quórum e no formato da sessão. A aprovação de uma emenda de revisão exigia o voto da maioria absoluta dos membros do Congresso. O processo de emenda comum, que a gente vai ver depois, exige 3/5. É bem mais difícil. E o formato da sessão? Os materiais destacam a tal sessão unicameral. Qual a diferença disso para o que a gente vê normalmente no Congresso? É uma diferença crucial. Normalmente, o Congresso trabalha em sessões separadas, Câmara e Senado, ou, em alguns casos, em sessão conjunta. Numa sessão conjunta, deputados e senadores estão no mesmo plenário, mas a votação é contada separadamente. Você precisa da aprovação na Câmara e no Senado. Ah, entendi. Na sessão unicameral da revisão, foi diferente. Os 513 deputados e os 81 senadores foram tratados como um corpo único de 594 parlamentares. A maioria absoluta era calculada sobre esse total. Um caminho muito mais direto. Ok, o caminho era mais direto, mas e o perigo que eu mencionei? Havia algum freio? As vigas de sustentação ainda estavam protegidas? Com certeza. E esse é o ponto que responde à sua preocupação. Apesar de simplificado no rito, o poder de revisão continuava sendo derivado e, portanto, limitado. Ele não podia abolir as cláusulas pétreas. Não era um cheque em branco para o Congresso reescrever a Constituição como quisesse. O núcleo duro da Constituição permanecia protegido. Exato. A soberania continuava com o povo, que daria a direção no plebiscito. E no final, o que o povo decidiu? No plebiscito de 93, a grande maioria votou pela manutenção da República e do presidencialismo. A grande transformação sistêmica para a qual a revisão foi criada não foi necessária. O mecanismo foi ativado, mas o propósito principal dele se esvaziou. Mesmo assim, ele não foi inútil. O processo resultou em 6 emendas constitucionais de revisão, as SCRs. E em junho de 1994, essa janela se fechou para sempre. Para sempre. O artigo 3º do ADCT se tornou o que a gente chama de norma de eficácia exaurida. A missão dele foi cumprida, ele não pode mais ser usado. É incrível pensar que todo esse mecanismo foi criado para uma mudança que não aconteceu. Mas o processo não foi em vão, certo? Ele gerou 6 emendas. Elas foram só ajustes pequenos, notas de rodapé ou alguma delas teve um impacto duradouro? Tiveram um impacto enorme. Olhar para essas 6 emendas é como fazer um raio-x das preocupações do Brasil no início dos anos 90. Elas revelam muito daquele momento. Tinha uma preocupação fiscal urgente, uma crise econômica, que gerou a SR1, criando o Fundo Social de Emergência. Era o governo tentando arrumar as contas, sabe? E além da economia, o que mais estava em pauta? Uma enorme preocupação com a moralidade na política. Uma ressaca do período autoritário e dos escândalos que já surgiam. Isso aparece claramente em 2 emendas. A SR4 mexeu nas regras de inelegibilidade, passando a exigir a proteção da probidade administrativa, da moralidade e a consideração da vida prévia do candidato. E a outra?
E a SR6, por sua vez, criou uma trava para impedir que parlamentares renunciassem para escapar de um processo de cassação. Eram respostas diretas a crises políticas da época. Entendi. E as outras? Alguma delas foi mais para ajustar a parte, digamos, técnica da Constituição? Exatamente. E aí entra a SR número 3, talvez a mais complexa e que gerou mais consequências. Ela foi um grande pacote de reformas no tema da nacionalidade. E um dos pontos foi desastroso. Como assim, desastroso? A Constituição original dava duas opções para um filho de brasileiro nascido no exterior garantir a nacionalidade. Ou era registrado numa repartição consular, ou mais tarde vinha morar no Brasil e optava pela nacionalidade. A SR3, numa tentativa de simplificar, simplesmente removeu a primeira opção, a do registro consular. Não acredito. Então, por um erro de redação, por uma tentativa de simplificação, o Brasil basicamente criou apátridas por alguns anos. Pessoas sem nacionalidade, sem país. Exatamente. Gerou dramas humanos terríveis e um limbo jurídico que só foi ser corrigido muitos anos depois, em 2007, com uma nova emenda constitucional que reinseriu a possibilidade do registro. Mas a SR3 não foi só isso. Ela também reduziu o tempo de residência para naturalização extraordinária, de 30 para 15 anos, e, um ponto muito relevante até hoje, foi ela que introduziu as exceções que permitem a um brasileiro ter dupla nacionalidade sem perder a brasileira. Uau, que legado misto. E ainda falta uma emenda importante, a que mexeu no mandato presidencial. Sim, a SR número 5. Essa é muito direta, mas cheia de detalhes importantes. Ela reduziu o mandato do presidente da República de 5 para 4 anos, o que a gente tem hoje. Mas aqui está o ponto que gera muita confusão. A emenda de revisão manteve a proibição da reeleição. Ah! A possibilidade de reeleição para presidente, governadores e prefeitos só veio 3 anos depois, em 1997, através de uma outra emenda, a Emenda Constitucional número 16. Que detalhe fundamental. Então, a revisão de 94 diminuiu o tempo, mas não permitiu a recondução ao cargo. São duas coisas separadas que aconteceram em momentos diferentes. Fascinante. Então, para amarrar a ideia, a revisão constitucional foi esse capítulo único, quase um evento astronômico com data marcada na história da nossa Constituição. Exato. Uma ferramenta poderosa, criada para uma situação de transformação radical, que no fim não se concretizou, mas que deixou marcas profundas no texto. Exatamente. Foi um poder derivado, condicionado, limitado e, o mais importante, temporário. Norma de eficácia exaurida é o termo técnico que resume perfeitamente o status desse mecanismo hoje. A porta se fechou e a chave foi jogada fora. Ok, a revisão foi um evento único, uma porta que se fechou em 1994. Mas a Constituição não é uma peça de museu. A sociedade muda, a tecnologia avança, novos desafios surgem. Se essa porta para uma grande reforma se fechou, qual é o caminho para alterá-la hoje? Como funciona o rigoroso e complexo processo das emendas constitucionais, a única ferramenta que a gente tem atualmente para manter a Constituição relevante? E essa é a questão que fica. A revisão foi pensada por uma grande mudança sistêmica, com um processo mais ágil. Hoje, as alterações são pontuais, feitas por emendas com um rito muito mais difícil e custoso politicamente. Isso torna a Constituição mais estável ou apenas mais difícil de adaptar às novas realidades? E o que acontece quando o próprio processo para mudar a lei fundamental de um país é, por si só, um campo de batalha político permanente, onde cada vírgula alterada pode ser fruto de uma guerra de interesses? Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.